Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Meus amigos, meus irmãos, paz e bem para você onde você estiver. Alex Cavalcante, eu quero falar sobre perdão. É a nossa reflexão hoje, o tema do perdão. Como é que a Bíblia trata o perdão associado na fundamentação da vida cristã à saúde mental. Eu queria discorrer sobre esse tema, trazer alguns exemplos, alguns versículos e fazer aquela pergunta psicoterapêutica, psicológica para você. Como você tem lidado com a ideia do perdão na sua mente, no seu coração? O que acontece quando eu falo, você consegue perdoar essa pessoa? Quando eu digo para você frases do tipo, você aceita o perdão? Ou você já pediu perdão para alguém? Quando eu trago essas palavras, elas parecem ser soltas ao vento, mas eu posso garantir que elas vão trabalhar na sua mente de forma mais positiva do que negativa. Talvez isso possa surpreender você, mas a Bíblia trata o perdão como um tema muito importante. E eu queria trazer alguns versos, uns versículos bíblicos aqui, e uma visão dentro do que a psicologia, no contexto da neurociência, como é que o cérebro lida com isso tudo, de que forma a palavra de Deus pode te ajudar a conduzir esse tema, da qual a gente traz aqui sempre com muita maestria e de forma muito respeitosa, saúde mental e espiritualidade. Vamos lá. É tempo de sarar, de reviver. Esse tema do perdão com saúde mental, ele tem sido encarado de uma forma muito peculiar. Claro que no consultório nós trabalhamos de forma completamente separada, dependendo de cada situação, crença de cada paciente, mas a ciência também já comprova que a vida cristã, ela tem benefícios, a fé de uma forma geral traz benefícios à saúde emocional, à saúde mental. E eu queria deixar, para começar a nossa mentoria clínica, algumas passagens para a gente dialogar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o perdão. Qual é a importância disso? Talvez para você esse seja o tempo de perdoar, ou talvez para você esse seja o tempo de pedir perdão. Mas eu queria começar trabalhando um pouco sobre essa relação você com Deus. O que diz lá em Mateus 6,14? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também serão perdoadas pelo vosso Pai Celestial. Essa é uma das questões que são mais intrigantes para algumas pessoas. Quer dizer que Deus só me perdoa se de fato eu perdoar alguém? Eu entendo essa palavra como um incentivo que Mateus traz às palavras de Jesus no seu Evangelho sobre a importância de você saber que para ser perdoado você precisa compreender esse mistério do perdão que tem muito a ver com a liberação desse perdão. Nós temos a agilidade de ser, muitas vezes, pedir esse perdão a Deus, mas não conseguimos perdoar a quem nos maltrata, a quem nos machuca, e achamos que nesse sentido parece que somos maiores do que o outro que carece do perdão. Por isso eu queria deixar de forma bem generosa para você essa reflexão. Se você tem essa passagem bíblica no seu coração, experimente perdoar aqueles que te ofenderam e sinta-se automaticamente, porque o perdão de Deus está posto. Ele está deliberado para você. Não há nenhum tipo de troca nessa hora, mas às vezes não, atenção, não nos sentimos perdoados porque não perdoamos. E essas palavras carecem muitas vezes de um entendimento espiritual, da qual você consegue compreender nas suas emoções, na sua razão, que isso vai fazer um sentido quando você perdoar. Experimente fazer isso e perceba que coisa linda é cada verso desse que eu estou trazendo, onde a sua mente vai se conectando com esse aspecto de espiritualidade em Cristo e transformando a sua saúde mental. Segundo, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe também as vossas ofensas. Marcos 11:25, parafraseando o que Mateus traz no capítulo 6. Quando nós colocamos por terra esse espírito que muitas vezes não nos deixa perdoar de orgulho, prepotência ou simplesmente dor, esse perdão que eu trago para você não é um perdão da boca para fora, mas um perdão que suporta, um perdão que consegue dizer, ok, esse é um mandamento para o meu bem-estar, esta é uma bem-aventurança que vai me ajudar a compreender como a palavra de Deus pode ser vida para você, meu irmão, minha irmã.
Como que você consegue trazer e traduzir de forma espetacular isso que eu estou trazendo para você em forma de verso? Permita-se sentir a presença do Pai, do Criador. O que é que você lembra quando eu falo para você? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha um motivo ou uma queixa em algum lugar contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, vocês também devem perdoar. Porque não temos, o apóstolo Paulo traz isso lá em Colossenses 3,13, não temos como, nessa nossa rotina, nessa vida frenética, achar que somos maiores ou muitas vezes melhores do que alguém, significa que o nosso Pai, aquele que está no ar celeste, no céu celestial, Ele nos perdoa porque somos filhos, criaturas que passaram a ser filhos de Deus através da redenção por meio de Jesus Cristo. Então, entenda que cada vez que você executa o perdão na sua vida, mais leve você vai ficando, porque você vai se aproximando de Deus, você se aproxima de Cristo, você se aproxima da redenção. Então, todos esses versículos aqui vão falar mutuamente sobre essa relação do perdão e do perdoador. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É um mandamento bíblico, queridos. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial tampouco perdoará as ofensas de vocês. Mateus também no capítulo 6, trazendo uma linguagem importante sobre a importância de perdoar. Então, a toda hora, perdão tem a ver com perdoar. Quando a sua saúde mental compreender a leveza do Espírito Santo, você vai começar a perceber uma alegria emocional tamanha. E você vai perceber que ao orar, você vai entender o poder do perdoar. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o teu Pai Celestial te perdoe as vossas ofensas, vai e perdoa. Perdoa as ofensas. Marcos 11, versículo 25, 23 ou 25. Então, se você trouxer essas palavras no teu coração, no teu entendimento, você vai compreender a leveza do Espírito Santo a partir do momento que você vai até alguém. Alex, é possível que eu não consiga encontrar esse alguém. O que eu faço? Libere perdão, não deixe-se vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, como diz em Romanos 12, versículo 21. Vencer o mal com o bem significa ir ao encontro emocional desse alguém e dizer: eu te perdoo, eu libero esse perdão. Todas essas passagens bíblicas que eu trago aqui estão direcionadas ao ato de perguntar, entendendo que o perdão é uma essência da vida para uma vida mais saudável, para uma vida equilibrada. E se porventura você tem algo contra alguém, vai até. Emite palavras. Veja o que acontece no seu entendimento, no seu coração, não da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Porque o perdão é uma chave para se livrar do rancor, da amargura, do ressentimento. E tudo isso aqui vai levando a problemas de saúde mental. Você concorda comigo? Rancor, amargura, ressentimento, angústia. Tudo isso vai construindo esses problemas na sua saúde mental, gerando ansiedade quando vê ou quando está perto. A depressão, por vezes por remoer aquele pensamento anterior, o estresse por estar fazendo as coisas de forma deliberada. Mas quando perdoamos alguém, nós liberamos de nós para o outro uma carga emocional. Diga isso. Eu libero uma carga emocional de raiva, de ressentimento. E eu começo a permitir a paz e a liberdade, que são sentimentos maravilhosos dentro do nosso coração. O perdão é uma expressão de amor também. Então, se você tem dificuldades de amar alguém, talvez esse rancor que prende, que amarra, essa expressão de amor maior, de compaixão pelos outros é cultivada. E com esse cultivar, você começa a cultivar os relacionamentos. E relacionamentos mais saudáveis começam a aparecer na sua vida. Porque você se torna significativo quando perdoa alguém. Oh, meu irmão, se você souber a leveza que é no seu coração, minha amada irmã, como isso vai reconhecendo dentro do nosso coração o quão somos iguais, o quão falíveis nós somos, os nossos erros, as malícias inconscientes que a nossa mente tenta projetar. Cometemos erros. E esse ato de perdoar para ser perdoado da parte de Deus nos ajuda a construir uma empatia,
uma compaixão pelos outros, que vai se tornando cada vez melhor. Isso é um passo a passo, tá? Isso não acontece de uma forma da noite para o dia. A sua saúde mental vai compreendendo. Sua saúde mental vai conseguindo entender as emoções, e só em entender as emoções você já teria motivo suficiente para perdoar. Só em tornar-se alguém melhor, uma mulher digna, um homem digno, só em tornar-se isso através do autoconhecimento, você já seria alguém diferenciado. Porque a Bíblia nos ensina que o perdão é uma escolha consciente do que devemos fazer. E isso talvez seja difícil para você. Talvez seja difícil. Não é fácil você simplesmente tomar uma consciência de perdoar e ficar leve com aquilo. Mas lá em Efésios, capítulo 4, no verso 32, está escrito o quê? Antes, vocês precisam ser uns para com os outros benignos, misericordiosos. Vocês precisam perdoar uns aos outros, como o vosso Pai, Deus, vos perdoou em Cristo Jesus, que inclusive morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos deu acesso a Ele do jeito que somos. Venha do jeito que está, do jeito que você está de verdade. Você pode entrar num processo de significado com Deus e perdoar os outros, como Deus perdoou, através de Jesus Cristo, seu Filho. O perdão é uma chave poderosa emocional. O perdão é uma chave maravilhosa que vai trazer para você um processo contínuo de aprimoramento. Mas você precisa crer. Você precisa compreender cada vez mais. Nesse ministério que eu trago aqui no Culto Livre, nós temos ministrações que vão falar exatamente sobre a importância do perdão, o que a palavra de Deus pode traduzir para você, ainda que você não creia. Eu vi o poder disso estudando neurociência, estudando psicologia, desenvolvendo teses de mestrado, doutorado na área da neuronutrição. Cheguei à conclusão que o Criador de todas as coisas quer nos ensinar a praticar coisas simples, como o ato de perdoar, como o ato de liberar a nossa mágoa, que muitas vezes está relacionada ao outro. E isso repetidamente você pode ir trabalhando. A Bíblia fala disso várias vezes, eu trouxe apenas alguns versos aqui para você. Mateus 18, 21, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes, Senhor? Eu preciso perdoar essa ofensa que veio a mim. Será que eu preciso perdoar 2, 3 vezes? E Jesus olha para aquela situação. Ele deve ter olhado para Pedro de uma forma muito exponencial. E naquele momento ele diz: eu não te digo que até 7, Pedro. 7 vezes? Era um hábito judeu de falar. 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Quantas vezes forem necessárias. Por isso é importante lembrar, meus irmãos, que o perdão não significa ignorar, minimizar a gravidade daquilo que de fato foi o acontecido. Claro que não. Isso vira um registro histórico daquilo que um dia aconteceu. Você não vai esquecer, você não vai ter amnésia disso, mas não vai sentir. Essa gravidade não causa em você. Não vai causar esse algo tenebroso. É possível alguém perdoar e perdoar tomando medidas para se proteger, sem novas ofensas, mas no seu entendimento, na sua boca, no seu coração, no seu mentalismo, oferecer perdão. Ainda que o outro não queira, ficar leve com isso. Evitando então justificativas, sabe? Perdão não é uma justificativa para que outros tratem mal ou façam mal e você perdoe sempre. Não é isso. Então quer dizer que todas as vezes que ele fizer isso sobre mim, vou ter que perdoar 70 vezes 7. Muito pelo contrário, proteja-se através disso. E a Bíblia vai ensinar cada vez mais que a saúde mental, o rancor, a emoção, tem a ver com essas palavras. Então, fundamentalmente a saúde mental, a saúde emocional vai nos ajudar a liberar sentimentos que estão amargurados dentro de você. E aí você começa a cultivar novos relacionamentos com esse entendimento, inclusive com pessoas que machucaram você, e perceber que você também é falho. Nesses relacionamentos que são significativos, perdoe. Aqueles que não são, libere o perdão, sem a necessidade de manter contatos, se é isso que o seu coração quer e deseja. O mais importante é crescer em compaixão, crescer em empatia, tornar-se alguém que vai cada vez mais produzir frutos semelhantes ao que Jesus Cristo trouxe para nós. Perdão não é fácil, é uma escolha que deve ser consciente, mas que nós devemos fazer continuamente nas nossas vidas para que a gente possa produzir palavras sóbrias, palavras lindas no nosso coração para alguém que precisa do seu perdão.
Lembre-se, você pode estar salvando a vida de alguém e isso não tem preço, não é verdade? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora e fazer uma rápida oração comigo. Isso pode abençoar a sua vida e seu coração de tal forma, ok? Eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse orar. Senhor, muito obrigado por essa vida que está aqui e que em alguma forma e de algum momento veio até esse vídeo e está com dificuldades de perdoar, mas a Tua palavra é clara, que quando nós perdoamos, nós recebemos a liberação do perdão. Eu queria agora, nesse instante, pedir ao Senhor que conforte esse coração, que dê cada vez mais paz a esse coração e que essa pessoa possa desfrutar da liberação que essa empatia produzida, que essa compaixão produzida no ato de perdoar vai trazer para essa pessoa. Toda angústia, todo rancor, todo pensamento excessivo, e em nome de Jesus agora eu quero abençoar a vida dessa pessoa, Pai. Que ela possa encontrar conforto e alívio nas Tuas palavras. Abraça, perdoa os seus pecados e nos coloca, Senhor, debaixo das Tuas asas, que é o lugar onde nós jamais deveríamos sair. Supre as nossas necessidades, nos dá sonhos, projetos de vida, das quais o Senhor sabe muito bem o real propósito. É o que eu te agradeço aqui, Senhor, e peço humildemente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Saúde, paz e bem para você onde você estiver. A gente se vê no nosso próximo episódio aqui de Mentoria Clínica Biopsicossocial e eu peço que você curta, comente e compartilhe. Se você estiver agora nesse instante, você pode ser parte desse projeto. Tem um botão Valeu Demais, onde você ajuda esse vídeo a chegar cada vez mais longe e abençoar cada vez mais pessoas. A gente vai se ver no nosso próximo episódio. A gente se vê. Até lá. É tempo de sarar, de reviver.